Pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa aula hoje sobre camada de transporte, capítulo 7 do nosso curso CCNA. Tá? No capítulo anterior nós vimos a camada de rede, né? E seguindo aquela hierarquia do modelo OSI, nós vamos ver agora a camada de transporte, já que nós iniciamos das camadas físicas, né? Depois nós passamos para a camada de enlace, vimos as funcionalidades da camada de rede e agora a gente vai ver a camada de transporte. Ok? Quais são os tópicos do nosso capítulo hoje? A gente vai ter uma breve introdução, né, sobre as características e funcionalidades da camada de transporte. Logo em seguida, a gente vai falar sobre os protocolos que compõem a camada de transporte, né, que fazem parte. No caso, o TCP e o DP, nós vamos entrar em mais detalhes na seção 9.2. E por último, nós faremos um breve resumo sobre o que vimos no capítulo 7. Bom, pessoal, qual seria o propósito da camada de transporte? Voltando aqui um pouco, nós vimos que a camada de rede, né, ou a camada de internet, como essa figura mostra aí, ela é responsável por estabelecer a comunicação entre os hosts, né? E tem como seu principal protocolo o IP, que é quem faz a parte do endereçamento, né? A camada de transporte, pessoal, ela é responsável pela comunicação entre processos, né? Processos esses, né, que estão em execução nas máquinas, certo? Então, a camada de transporte ela fornece serviços como fluxo de dados, né, para estabelecimento de suporte a fluxo de dados, né? Transporte orientado à conexão, a gente vai ver que, por exemplo, o TCP ele é orientado à conexão, o DP não é orientado à conexão, a gente vai entender o que seria esse orientado à conexão e não orientado à conexão, né? Também prover confiabilidade, controle de fluxo e multiplexação. Bom, essas 4 características aí nós vamos entrar mais em detalhe nos próximos slides. Por enquanto eu não vou me detalhar, tá? O interessante agora, a princípio, é vocês entenderem o propósito da camada de transporte. Então, vejam bem, no momento que eu tenho a máquina A e a máquina B conversando entre si, né, e essas máquinas já estão localizadas na rede, foram localizadas na rede através de seus endereços IPs, é necessário que os processos que estão em execução nessa máquina possam se comunicar, né? E isso só é possível devido à camada de transporte. O correspondente ao endereço IP, né, que é utilizado para fazer a localização das máquinas, ou seja, o endereço das máquinas, o equivalente a ele na camada de transporte são nossos endereços de portas, que nós vamos ver também um pouquinho lá na frente. Ok? Então, basicamente, o propósito principal da camada de transporte é estabelecer uma seção de comunicação temporária entre duas aplicações e transferir dados entre elas. Beleza? Bom, a responsabilidade da camada de transporte. Bom, rastrear conversas específicas, né? A gente vai ver que protocolos como o TCP, ele mantém o estabelecimento das sessões, certo? Então, o rastreamento de cada fluxo de conversa entre as aplicações de origem e uma aplicação de destino, ou seja, isso vai acontecer de forma separada. É possível que eu tenha várias aplicações em execução na máquina, tá? Tanto na origem como no destino, e que essas aplicações eles possam se comunicar de forma paralela, ok? Outra responsabilidade da camada de transporte, pessoal, é fazer a segmentação dos dados, ou seja, a divisão desses dados e fazer o reagrupamento no destino, né? Nós sabemos que as informações, quando elas são transportadas na rede, né, lembram que a gente falou sobre aquela questão da PDU da camada de transporte, né, que é segmento, exatamente por essa característica da camada de transporte, porque ela segmenta os dados e reagrupa esses dados no destino, ok? Identificar as aplicações, né? As aplicações são identificadas através dos números de portas, né? Para cada aplicação a gente vai ter uma porta correspondente, a gente vai ver isso também nos slides a seguir, certo? E a multiplexação seria uma das principais funcionalidades da camada de transporte. Seja TCP ou DP, pessoal, a multiplexação é necessária para que vários processos possam se comunicar simultaneamente, né? Hoje, os computadores são multitarefas e nós temos vários processos em execução de forma concorrente, né? A gente sabe que quando a gente tem baseado na arquitetura de um único processador e um único núcleo, a gente sabe que essas aplicações, na verdade, elas não estão em execução ao mesmo tempo, né? A cada ciclo da CPU, ela alterna entre um processo para que ele possa entrar em estado de execução, né? Quem paga os sistemas operacionais
na faculdade na graduação, né? Deve lembrar daquele fluxo de processo que nós temos lá. O processo está lá no estado de pronto, vai para o estado de execução, volta para o estado de bloqueado, depois ele volta para o estado de execução, ou seja, para o sistema operacional, tudo ali é processo, né? Lógico que quando eu tenho mais de uma CPU ou mais de um núcleo dentro de uma única CPU, aí sim eu tenho aquela ideia do paralelismo, né? Que seriam várias aplicações concorrentemente. Mas para nós usuários, quando nós estamos executando a máquina, quando estamos utilizando a máquina, aparentemente aqueles processos estão em execução ao mesmo tempo, né? Mas a gente sabe que por trás daquilo ali, não necessariamente eles estão em execução ao mesmo tempo, quando eu acabei de explicar, né? Então a multiplexação ela é capaz de fazer exatamente, possibilitar que os dados sejam multiplexados, ou seja, eles são enviados de forma segmentada, né? É transportado através de um canal, né? Esse canal, ao ser recebido, ao ser transportado, quando chega no destino, ele é demultiplexado, ou seja, cada processo recebe o seu segmento, né? Então veja bem, ele foi multiplexado, ou seja, ele foi dividido em várias aplicações, foi transportado, ao chegar no destino, é feito o papel inverso, né? Ou seja, ele é demultiplexado, ou seja, cada pacote, cada processo vai receber seu segmento que foi destinado ao processo, ok? Então essa é uma característica que permite, por exemplo, que eu tenha várias aplicações utilizando a rede de computadores, né? Ou seja, acessando programas, acessando a web, por exemplo. Isso permite com que eu tenha um navegador com várias abas abertas, né? Graças à multiplexação na camada de transporte que isso pode ocorrer, ok? Bom, a confiabilidade na camada de transporte, pessoal, ela pode ser implementada através dos seus protocolos, certo? O TCP e o DP são os dois principais protocolos da camada de transporte, onde o TCP ele tem características de confiabilidade que o DP não possui, né? Então, por exemplo, o TCP ele é considerado um protocolo confiável, né? Ele é um protocolo orientado à conexão, ele estabelece uma sessão antes de transportar as informações. Já o protocolo DP não, pessoal, ele é um protocolo que ele vai enviar as informações de qualquer forma, certo? Se o destinatário está apto a receber, se ele está sobrecarregado ou não, ele é um cara que não se importa com isso, né? Para ele tanto fez, tanto faz, né? E nem estabelece nenhuma forma de sequenciamento para que esses segmentos, ao chegar no destino, eles possam ser reordenados, né? Então, de certa forma, nós temos o TCP aí como um protocolo confiável, e temos o DP como protocolo não confiável, ok? Ou como a gente chama, não orientado à conexão, certo? Bom, o TCP ele tem três operações básicas, seria a parte de numeração, né? A numeração que a gente vai ver a parte de sequenciamento, certo? A parte de rastreamento de segmentos, tá? A parte de confirmação dos dados recebidos, porque é preciso fazer esse reconhecimento, certo? No momento que esses dados eles são transmitidos, é preciso que se confirme que esses dados chegaram ao seu destino, né? E também pode ser necessário que haja uma retransmissão, caso esses dados não tenham sido recebidos pelo destino, ok? Essas são três características básicas do TCP. Já o DP, como a gente já comentou, ele não tem nenhuma dessas três características. Ele não tem confiabilidade, né? Ele só oferece funções básicas, tá? Que é a segmentação de dados entre as aplicações, ok? Com pouquíssima sobrecarga, né? O overhead dele em cima do pacote, em cima do segmento, desculpe, ele é muito pouco, né? Qualquer confiabilidade tem que ser implementada a nível de aplicação, tá? Então, a aplicação que está fazendo uso do protocolo de transporte do DP, ele tem que fazer todas essas implementações. Enquanto o TCP, a aplicação não precisa ter nada implementado a nível de confiabilidade, porque o próprio protocolo é capaz de fazer isso, ok? Bom, aí vem aquela pergunta, bom, se o protocolo DP não tem confiabilidade, tudo que eu tenho que fazer a nível de aplicação, então, para que eu quero ele, né? Por que eu não uso só TCP? Bom, pessoal, em redes de computadores, a sobrecarga ela é um problema, né? Essa sobrecarga é causada pelo TCP, então em alguns momentos, né, em algumas circunstâncias, né, algumas aplicações, essa sobrecarga ocasionada pelo TCP, né, por ter todas essas garantias de confiabilidade que a gente viu, isso pode ser um pouco prejudicial ao desempenho da rede, né? Então, para isso que existe o DP. Para algumas aplicações que eu não preciso de tanta confiabilidade, ou que eu possa fazer
essas implementações de confiabilidade a nível de aplicação, o UDP se torna mais interessante do que o TCP, certo? Então, não existe nenhum melhor nem um pior. Depende da aplicação que você está fazendo uso. Okay? Então, entre o UDP e o TCP não existe um melhor entre os dois, depende da aplicação. Bom, uma visão geral sobre o TCP e o UDP. Alguns recursos que a gente já vem falando, né, sobre o TCP. Ele faz o estabelecimento da sessão, tá? A gente vai ver que ele faz o three-way handshake para poder estabelecer a conexão. Ele faz uma entrega confiável das informações, que caso a informação seja perdida, ele vai retransmitir essa informação. Ele faz a entrega na mesma ordem, ele vai receber fora de ordem, mas ele vai reordenar para poder entregar a aplicação, certo? E ele também faz controle de fluxo, ou seja, no momento que o destino estiver congestionado, ele não possa receber aquela quantidade de segmentos, né? Ele vai, digamos, reorganizar, certo? Para que não fique sobrecarregado, né? Então ele vai controlar a quantidade de pacotes, por exemplo, de segmentos que a origem pode enviar. Isso tudo são recursos providos pelo TCP. Tá? Como podemos ver, o cabeçalho TCP ele é um cabeçalho relativamente curto, tá? Ele é um cabeçalho de 20 bytes, mas como vocês podem ver, eles têm bastante campos, né? Nós temos aí o campo de origem e destino, porta de origem e porta de destino. No caso, ele é um campo de 16 bits. Ele pode ir de 0 a 65.535, né? Se nós pegarmos lá, nós podemos elevar 2 elevado a 16, né? Já que é binário, tá? 0 e 1. Nós vamos ter o número de sequência e o número de confirmação, tá? A gente vai ver, mas um pouquinho lá na frente, para que é utilizado o número de sequência e confirmação. O número de sequência, na verdade, ele é utilizado para exatamente, como os dados são segmentados na rede, ele precisa ter um número de sequência para que o destino possa saber quem como ocorreu essa divisão, né? Se eu dividir um pacote em 10 segmentos, eu preciso saber quem é um 2, quem é um 3. Então, esse número de sequência serve para fazer essa ordenação, certo? O número de confirmação é preciso para que eu possa fazer a confirmação, para que eu possa confirmar que eu recebi esse número de sequência, esse número de confirmação, é necessário que eu envie de volta para o destinatário informando, olha, eu recebi aqueles dados, aqueles segmentos que você me recebeu, e eu estou esperando receber agora esses outros que está faltando ainda, porque você enviou o 1 e o 2, está faltando o 3 para mim agora. Mande o 3 agora porque o 1 e o 2 já está confirmado, tá entendendo? Então é para confirmar os números de sequências que você já recebeu. Tem um campo comprimento do cabeçalho, né, para informar lá o comprimento do cabeçalho. Tem esse campo reservado para implementações futuras. Tem esses bits de controle que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, que são as flags que nós utilizamos para fazer alguns controles. Tem um campo janela que é utilizado para controle de fluxo. Aqui é onde o destinatário vai dizer quanto de segmento ele pode receber, quantos bytes ele pode receber sem antes enviar uma confirmação. Tá? Um pouquinho lá na frente vai ficar mais claro, certo? Tem um campo checksum, que é para fazer a checagem de erro. Né? Tem esse campo urgente, que é para fazer, no momento que eu precisar enviar um segmento desse de forma mais rápida, eu posso utilizar esse campo. E tem as opções que é para fazer preenchimento. Ok? Caso tenha, eu posso acrescentar essas informações. E os dados, que na verdade o campo dados no caso é variável, porque o cabeçalho do TCP ele está encapsulando os dados que estão vindo da camada de aplicação. A aplicação gera os dados, é encapsulado na camada de transporte, né? Ele vai pegar esses dados, vai encapsular, vai adicionar esse cabeçalho aqui, se no caso for utilizando o protocolo TCP, e vai enviar isso para a camada de rede. A camada de rede, ele vai na verdade ver o cabeçalho da camada de transporte mais os dados da camada de aplicação como sendo apenas dados e vai encapsular um cabeçalho da camada de transporte, que por sua vez, quando for enviado para a camada de transporte, para ele é como se fosse um cabeçalho só, né? Um campo é como se fosse um dado só. Ele vai encapsular isso vai adicionar um cabeçalho da camada de transporte e vai enviar aquilo ali, vai adicionar um cabeçalho da camada de transporte, vai pegar aqueles dados e vai enviar através da camada física, onde ele vai fazer a codificação para poder fazer a transmissão. Ok? Bom, alguns recursos do DP, ele não faz reagrupamento, como a gente já viu, né? Ele é sem conexão e ele é sem controle de fluxo, ele não tem entrega confiável, né?
Então ele é utilizado principalmente para telefonia VoIP e para transmissão de vídeos, porque essas aplicações como VoIP e transmissão de vídeo, essas implementações elas têm que ser realizadas a nível de aplicação, né? A aplicação é que é responsável por fazer isso. Mas a gente sabe que para transmissão de vídeo, por exemplo, é mais conveniente você utilizar o UDP, porque vejamos bem, eu vou utilizar uma analogia bem simples, mas seria mais ou menos para vocês entenderem. Veja bem, se eu estou transportando vídeo, vocês devem ter ideia de que vídeo é um tráfego pesado, tanto que ele representa hoje quase 60% do tráfego da rede, né? Da rede mundial, né? Se eu utilizar o TCP para transportar vídeo, seria hoje quase que eu posso até afirmar isso, de certa forma, que seria quase inviável transmissão de vídeo utilizando só TCP, certo? Então o UDP ele se faz necessário exatamente por essas características que ele não tem, né? Comparado com o TCP, tá? E veja bem, você está assistindo um vídeo, se houver qualquer... Lógico que eu estou falando de percas pequenas, né? Vamos supor que você está enviando lá 1000 bytes, né? Que representa um vídeo de 1 minuto, um exemplo. Você perdeu 1 byte lá na transmissão. Pô, para o seu vídeo lá ser exibido na tela, aquilo ali não vai fazer pouca diferença, né? Você, usuário, não vai notar muito aquela... Não é uma coisa que vai ser perceptível, né? Então, por isso que o UDP, por exemplo, ele se torna mais conveniente para você utilizar em transmissão de vídeo, ok? Como eu já falei, não existe o melhor, não existe o pior. Depende do uso, né? Da necessidade do protocolo, tá? Bom, aqui é uma comparação do cabeçalho, tá? O cabeçalho UDP, como você pode ver, ele é um cabeçalho menor, ele é um cabeçalho só de 8 bytes, certo? Onde eu só tenho uma porta de origem e a porta de destino, que é para poder identificar o processo de origem e o processo de destino. Comprimento, para informar o tamanho do cabeçalho, e o checksum, né? Que é para fazer a checagem de erro, ok? Então ele é um cabeçalho simples, por essa característica ele não oferece um overhead comparado com o TCP, beleza? Através da multiplexação, eu já falei para vocês que é a possibilidade de você ter várias conversações separadas. Então a mesma máquina ela pode estar utilizando, por exemplo, correio eletrônico, acessando um protocolo HTTP, né, acessando a página web, ou usando algum programa de State Message. Isso por característica que cada processo vai ter a sua porta diferente, né? Isso faz com que eles sejam identificados de forma separadas, ok? Os números de porta, para qualquer comunicação, eu vou ter que ter um número de porta de origem e um número de porta de destino. O número de porta de origem, pessoal, ele é criado de forma aleatória, tá? Então, o próprio SO, quando você vai estabelecer uma comunicação, por exemplo, o seu navegador vai acessar um site como o site da UOL, naquele momento que ele vai estabelecer a comunicação, ele vai pegar o seu endereço IP, tá? Vai pegar a sua porta de origem, que é a porta do seu navegador, que ele está tentando acessar a web, vai gerar essa porta de forma aleatória, a gente vai ver aqui os números de portas possíveis, vai gerar de forma aleatória e vai colocar lá como destino a porta do HTTP do servidor web. No caso, a gente sabe que o HTTP padrão é porta 80, né? E HTTPS para a porta 443, ok? Então, os números de porta servem para identificar os processos, tá? Os sockets, né, como a gente costuma chamar, os sockets são exatamente a junção do endereço de origem, mais a porta de origem, porta de destino, mais endereço de destino, né? Então, a junção dessas duas informações, né, nós chamamos endereço de socket. Toda origem, todo destino, ele vai ter que ter um endereço de socket, né? Eu vou ter que ter um endereço IP, um endereço de porta, origem, endereço de IP, endereço de porta, destino, tá? É o que nós chamamos de socket, ok? Bom, os números de porta, pessoal, eles são padronizados pela IANA, que também é responsável pela parte de endereçamento IP, né? A gente já viu. Ela também é responsável pela essa parte de endereçamento de porta. Bom, as portas de 0 a 1023, elas são portas que nós chamamos de bem conhecidas, ou seja, são portas que já foram pré-definidas pela própria IANA para aplicações específicas, né? FTP, HTTP, HTTPS, essas aplicações já têm portas já pré-definidas, ou seja, ninguém altera esse número de portas, já foram definidos que seriam essas e você não pode fazer uso, certo? As portas registradas são portas que o usuário pode, por exemplo, criar uma aplicação. Vamos supor que vocês criam um programa
é uma aplicação comercial, por exemplo, para controle de loja, um exemplo, e você precisa fazer com que essa aplicação ela funcione em rede. Para ela ser acessada através da rede, você vai ter que utilizar lá uma classe lá que vai implementar um processo para que ela funcione em rede, né? Por exemplo, se você estiver utilizando uma linguagem como Java, existem essas classes Java já prontas, mas você vai ter que definir um número de porta que sua aplicação vai atender, né? Esse número de porta que você vai ter que colocar lá dentro da sua aplicação, que você vai configurar, né? Ela tem que estar dentro desse limite aqui, de 1024, desse range, até 49.151, tá? A gente chama de portas registradas. E as portas que vão de 49.152 a 65.535 são as portas dinâmicas. São aquelas portas que o SO ele cria automaticamente. Como eu falei para vocês, quando você vai estabelecer uma comunicação no seu navegador com outro site, com um determinado site que você está querendo acessar, a porta de origem ela é criada de forma aleatória, a partir dessa regra aqui, a partir de 49.152 até 65.535 SO, ele cria de forma aleatória, tá? Então as portas conhecidas nós temos aqui embaixo, 20 e 21 a gente sabe que é para FTP, né? 22 Telnet, 23 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP, 53 DNS, então são as portas que é comum a gente fazer uso quase que diariamente, certo? Bom, o comando netstat, pessoal, é um comando que a gente pode utilizar, por exemplo, lá no Windows, para monitorar, né, os nossos endereços sockets, né? Eu vou abrir aqui o meu prompt aqui e mostrar aqui esse comando. Eu posso aplicar aqui, por exemplo, o netstat -n, né? E ele vai mostrar todas as conversações que eu estou tendo aqui na rede, meus endereços, ó. Aqui é meu endereço local, certo? O endereço da minha máquina. O endereço da porta da aplicação que está fazendo uso do protocolo TCP, tá? E o endereço externo que eu estou estabelecendo a comunicação. No caso, esse é o endereço IP externo e a porta 443, certo? E o estado que ela está aqui, ó, established, né? Ou seja, está estabelecida, tá? E aqui ele vai mostrar todas as conversações que eu estou tendo, né? Com a internet, certo? Beleza? Aqui ele mostra o endereço de loopback, né? A gente sabe que toda máquina tem um endereço loopback, que no caso ele é utilizado para fazer teste na própria pilha. Veja que origem e destino é o mesmo, ó. Origem e destino sempre é o mesmo endereço, porque isso é utilizado mesmo só para fazer checagem da pilha TCP/IP, tá? Então esse é um comando bem prático para você utilizar. Caso você esteja utilizando aqui uma porta que você não conheça, por exemplo, a porta 8008, certo? No caso, esse equipamento é um equipamento meu local, certo? É um equipamento que é utilizado para dentro da minha própria rede aqui. Tanto que esse endereço aqui de destino, você pode ver que é o endereço 10.0.2. É uma aplicação que eu tenho aqui dentro da minha casa, que roda no servidor Cisco que eu tenho aqui, certo? Mas de qualquer forma eu tenho que ter endereço de origem, porta de origem, endereço de destino, porta de destino. Eu tenho que ter um endereço socket, ok? Então esse comando é bem prático para você saber o que é que está sendo utilizado, tá? Bom, essa sessão aqui a gente fala sobre algumas características do TCP e o DP, né? Que na verdade a gente já vem falando sobre isso, mas de forma mais incisiva a gente vai falar agora sobre algumas funcionalidades que implementam essa parte que a gente viu de confiabilidade do TCP, tá? Eu falei para vocês que o TCP ele é tudo bem organizado, né? Digamos de certa forma que é como se fosse uma pessoa que queira falar com outra pessoa, né? É aquela pessoa que chega, dá bom dia, espera a outra pessoa responder. Se a pessoa também retribuir ela com um bom dia, então ele vai começar a conversar com aquela pessoa, né? Se ele terminar de falar com aquela pessoa, ele vai pedir com licença para se retirar. Então o TCP ele é todo, digamos, educado, né? Diferente do DP, que ele não faz nada disso. É aquele cara que começa a falar, não quer saber se você quer escutar, começa a falar por cima, né? Você não entende nada. Se você entendeu bem, se você entendeu bem, se você não entendeu, é problema seu, né? O DP, já o TCP não, ele é todo, digamos, burocrático, né? Uma característica dele, para estabelecer uma comunicação entre uma origem e um destino, é criado esse three-way handshake, né? Que é essa comunicação 3 vias. O que acontece? Quando a máquina quer conversar com a outra, primeiro ele vai enviar uma flag, né? A gente vai ver que no TCP tem aqueles campos bits de controle. Desculpe. Ele vai enviar uma flag sim de sincronismo para o destino, né?
No caso aí, a máquina B recebe essa flag, né? Ou seja, a máquina A está pedindo um sincronismo com ela. Ela vai enviar uma flag do tipo ACK, tá? Que é essa flag de reconhecimento, que é de acknowledgement, né? Vai enviar essa flag dizendo que recebeu sim. E ao mesmo tempo também vai pedir para estabelecer a comunicação, né? Veja bem, a comunicação acontece em 3 vias. A pede para conversar com B, B confirma que quer conversar e pede para conversar com A, certo? Notem que no momento em que, nesse passo 1 aí, em que A enviou um sim para B, né, ele criou um segmento com o número de sequência 100. Né, poderia ser 1, 2, 3, isso é criado de forma aleatória. Tá? E a flag do tipo sim. Essa flag é enviada, ela é confirmada, né, no passo 2 e no passo no passo 2, como um segmento é transportado de 2, no caso de B para A, nesse passo 2 aí, que a gente está vendo essa numeração aí à direita, ele envia um sim mais um ACK, e o número de sequência dele, ele cria esse número, tá, de forma aleatória, número 300, por exemplo, né? Aqui é só para exemplificar, tá? Agora, o número de reconhecimento dele vai ser o número de sequência anteriormente recebido incrementado de mais um, né? Por isso que o ACK dele passou a ser 101, né? O número de reconhecimento. E aí, a máquina A, por exemplo, agora ela vai fazer o reconhecimento, né? Porque, como ele é um passo de 3 vias, ele faz um sincronismo, né? Envia um sim, depois a máquina B envia um sim mais um ACK, e a máquina A envia um ACK confirmando o sim que ela recebeu no passo 2. Aí o número de sequência dela passa a ser 101, certo? Só que veja que o ACK dela é o número de sequência anteriormente recebido incrementado de mais um, tá? Isso é o que nós chamamos de three-way handshake, tá? Então, toda vida que uma máquina vai conversar com a outra, vai começar a transportar qualquer informação, ele primeiro estabelece essa comunicação, certo? Depois que é estabelecida essa comunicação, é que os dados podem ser transportados. Até então, eu estou apenas estabelecendo a comunicação, né? Estabeleceu, aí eu consigo começar a transportar as informações. E também, pessoal, no momento que eu transportar essas informações que eu concluí, né, eu vou encerrar essa comunicação, tá? Então, por exemplo, a máquina A, ela dispara uma flag do tipo fim, pedindo a finalização da sincronização, né? A máquina B, ela recebe esse fim e confirma com um ACK, tá? A máquina B também envia uma flag de finalização, dizendo que também quer encerrar a finalização, certo? A máquina A confirma, tá? Esse ACK, e a máquina B ele recebe o ACK, e depois que ele receber, a sessão é encerrada, né? Então veja bem, eu tenho o estabelecimento de sessão para poder começar a transportar informações, que é o three-way handshake. Logo em seguida eu transporto os dados e por último eu finalizo, tá? Haveria também uma possibilidade de um semi-encerramento, né? De um semi-encerramento. Seria no momento em que eu estou transportando os dados, mas eu ainda não terminei, né? E A ou B pede para encerrar, né? Porque B também pode começar, ele pode ter iniciado também a solicitação para fazer o encerramento da comunicação, certo? Não é obrigado sempre ser A, não. B também, nesse caso aqui, ele podia enviar a flag fim primeiro do que A, certo? Mas se eu tivesse dados ainda sendo transportados, ele aguardaria eu terminar de transportar para poder encerrar, tá? É o que a gente chama de semi-encerramento, ok? Bom, o three-way handshake foi exatamente o que a gente falou, né? Aquele campo bits e controle, ele tem essas flags aí, que no caso é o URG, né, que é o indicador de urgência. Nós temos o ACK, que é o reconhecimento, tem um PSH, né, que é a função push, é uma flag que é utilizada para empurrar os dados, é como se você forçasse a aplicação a entregar aquelas informações, tá, quando elas estão em buffer. Nós temos o RST, né, para fazer o reinício da conexão, tá? Nós temos o sim, que é para fazer a sincronização, que nós vimos, e temos o fim quando eu quero encerrar uma conexão. Okay? Esses são os bits e controles que nós fazemos uso. Bom, como é que a gente implementa confiabilidade, controle e fluxo? Bom, uma das implementações de confiabilidade que é proporcionada pelo TCP é o que nós chamamos de entrega ordenada, né? Essa figura ela é bem clara e bem autoexplicativa, né? Veja bem, no momento que os segmentos eles são enviados na rede, a gente sabe que esses caminhos, os segmentos podem percorrer caminhos diferentes. Na verdade, eles vão percorrer caminhos diferentes. Vai ser muito raro até eles sempre percorrer o mesmo caminho,
certo? Então esses segmentos eles podem chegar no destino desordenado, né? De forma fora de sequência, né? Então esses pacotes eles vão ficar em um buffer, tá? No momento que ele for ficar nesse buffer, a aplicação armazena essas informações enquanto ele está sendo recebido. Depois que ele recebe todos os segmentos, ele reagrupa, coloca todo na ordem e entrega para a aplicação já ordenada, certo? Então essa é uma função do TCP, tá? É entregar para a aplicação já os segmentos todos ordenados, coisa que o DP não faz, certo? Os números de confirmação de sequência e confirmação, né, são utilizados exatamente para confirmar se cada segmento chegou, né? Para estabelecimento de sessões, tá? O processo TCP no host de destino confirma se os dados recebidos da aplicação de origem, né, através de reconhecimentos, que a gente viu também, certo? Que são os números de confirmações, tá? O TCP permite retransmissão de segmentos perdidos, como a gente já viu, né? Como eu já comentei com vocês, certo? O TCP garante que todos os segmentos sejam reordenados, eu acabei de explicar isso, né, no slide anterior, ok? O encerramento da sessão TCP possibilita as partes terminarem a sessão TCP corretamente quando não há dados mais para ser transferido. Eu acabei de explicar também, né, que aí no caso ele utiliza a flag fim, ok? E no caso essa flag RCT ela pode ser utilizada para encerrar uma conexão de forma abrupta, né? Ou seja, por exemplo, uma necessidade de encerrar a conexão instantaneamente. Eu não posso esperar os dados serem todos transportados ainda, enviados ainda. Então, para mim fazer esse encerramento, eu vou enviar uma flag do tipo RCT para o destino para avisar ele que vai ser encerrada aquela conexão. Ok? Bom, a confiabilidade dos números de sequência são implementadas através desse número de sequenciamento. A gente está vendo aí nessa figura, certo? No exemplo aí, ó, eu tenho uma fonte, né, a porta 1028, destino porta 23, número de sequência que ele colocou como 1, tá? Número de confirmação também como 1, ok? Nesse caso aqui ele enviou 10 bytes, certo? O destino, quando recebeu essas informações, tá? No caso, a fonte passou a ser a porta 23, tá? Que é a aplicação de destino que está enviando agora o segmento. A fonte porta 23 e o destino porta 1028. O número de sequência para ele ainda é 1. Ainda é 1, na verdade não, o sequência é 1, porque são dois segmentos separados. Um é da máquina da esquerda para a direita enviando para o servidor, outro é do servidor enviando para a máquina do lado esquerdo, né? Aí no caso, o número de confirmação do servidor para a máquina da esquerda é o número 11, que é exatamente o que? A soma da quantidade de bytes que ele espera receber agora. Veja bem, ele não recebeu 10, né? Ele espera receber agora o byte, no caso o 11º, né? Então o número de confirmação dele passa a ser o próximo byte que ele espera receber incrementado do número de confirmação, do número de sequência, desculpe, né? Então a máquina da esquerda agora ela vai enviar mais outro segmento, certo? No caso, como fonte a porta 1028, como destino a porta 23, e o número de sequência dele foi o número da confirmação anteriormente solicitado, né? Então passou a ser 11 e o número de confirmação foi incrementado em 2, porque o primeiro segmento foi 1, o segundo vai ser 2, o terceiro vai ser 3, utilizando isso como exemplo, tá? Espero que tenha ficado claro aí, pessoal, essa parte de reconhecimento dos segmentos, porque isso vai ser importante para a prova, certo? A prova ela vai cobrar esse conhecimento aqui, então sugiro a vocês fazerem, tem um teste de capítulo lá, que é só falando sobre essa parte de número de sequência e confirmações, tá? Então, e janelamento que a gente vai ver aqui, mas é bom vocês fazerem isso antes, para poder entender melhor, né? Eu estou explicando aqui, mas pode ser que não tenha ficado claro, sugiro que vocês leiam um capítulo, mandem dúvidas para mim, né? E façam os testes de capítulo antes de fazerem a prova. Isso aqui tem que estar bem fixo para poder vocês fazerem a prova, porque isso aqui vai ser cobrado. Eu vi lá, tem questão cobrando isso aqui, certo? Beleza? Confiabilidade tá implementada pelo TCP, caso os dados... basicamente, pessoal, ele traz aqui na seção 7223, deixa eu abrir aqui, que é exatamente mostrando como é que é implementada essa parte de... Deixa eu abrir aqui, confiabilidade, controle de fluxo, pronto, é isso aqui. É só animação, que ele vai mostrar aqui como é que é feito a questão da... como é que ele trata
perda de dados e retransmissão. Veja bem, no momento que o segmento 1 é enviado, é iniciado um temporizador. Né? Ele vai contar um tempo esperando que aquele reconhecimento chegasse. Reconhecimento chegou, beleza. A origem pode enviar mais um segmento. Ele envia o segundo segmento, certo? E ele vai aguardar, a máquina do lado esquerdo, no caso, vai aguardar a confirmação. Não chegou a confirmação naquele tempo do temporizador, o que ele vai fazer? Retransmite a informação, porque em tese aquela informação ela foi perdida, aconteceu algum problema, né? Essa informação foi perdida na rede. Ok? Então, demorou, não recebeu a confirmação, ele retransmite a informação, né? Então, basicamente é assim que a perda de transmissão é gerenciada pelo TCP, certo? Ok? Bom, vamos voltar aqui, tá? Outra forma de você fazer essa questão da confiabilidade é fazer com o controle de fluxo. É uma implementação que é oferecida pelo TCP, que é essa parte de controle de fluxo. Bom, pessoal, o controle de fluxo é o quê? Digamos assim, de forma mais clara, é uma forma de eu não sobrecarregar o destino. Veja bem, eu só vou enviar a quantidade de bytes que o destino possa receber. Né? Exatamente controlar o fluxo da comunicação. Ok? Uma das formas de você fazer esse tipo de implementação nós chamamos de janelamento. Certo? É uma técnica que nós utilizamos de janelamento. Basicamente, a janela, o que é essa janela? A janela é uma área de armazenamento no destino, certo? Que ele vai utilizar para guardar os segmentos antes de enviar uma confirmação. Bom, nesses slides aqui anterior, que a gente acabou de ver, essa perda de transmissão agora, essa animação, a gente viu que é o seguinte, ó, a cada segmento enviado é enviado um reconhecimento. A cada segmento enviado é enviado um reconhecimento. A cada segmento enviado é enviado um reconhecimento. Pessoal, se toda a vida que o destino, né, for ter que esperar, a origem for ter que esperar o reconhecimento daquele segmento anterior chegar para poder enviar o segundo segmento, isso vai acabar vai ocasionar uma lentidão muito grande na rede, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a técnica de janelamento ela permite com que eu possa enviar vários segmentos, certo? Para o destino, ele vai armazenar isso em um buffer, tá? Quando ele receber todos aqueles segmentos, ele envia uma confirmação só, certo? Então, imagine um buffer que pode armazenar 10 segmentos. Eu tenho 20 segmentos para enviar. Enviei 10 segmentos. No momento que o destino confirmar que eu recebi aqueles 10 segmentos, ele vai enviar a confirmação dizendo, ó, recebi os 10 segmentos. Beleza, agora pode enviar o 11º, né? E aí ele vai enviar mais 10, contando o 11º até o 20º, né? E aí o destino vai confirmar mais os 10 segmentos que ele recebeu. Tá? Então ele não precisa enviar um por um, ele vai enviar uma confirmação só para todos os segmentos. Tá? Ok? Basicamente é isso que a técnica de janelamento faz. Aqui nós temos um exemplo bem prático. Né? O que acontece? No caso aqui, ó, agora uma observação. A janela é implementada pelo destinatário. Tá? Quem determina o tamanho da janela é o destino. Certo? Geralmente essa janela ela começa pequena, é um tamanho pequeno. Né? Ele coloca lá 20 e 30 bytes. No momento que você for transportando informações, né, para o destino e não está havendo nenhuma perca, né, nenhuma retransmissão de pacote, essa janela vai aumentando. Né? O destinatário ele vai aumentando o tamanho da janela porque ele vê que você é uma rede confiável, que ele perde poucas informações, então ele pode aumentar a sua área de armazenamento, certo? Mas no momento que ele detectar que está havendo retransmissão de pacote, o que ele vai fazer? Ele vai modificar o tamanho da janela. Então ele vai começar a reduzir o tamanho da janela, geralmente na metade. Se a janela tem 10.000, ele vai diminuir para 5. Está havendo muita retransmissão, de 5 diminui para 2,5. Está havendo muita retransmissão, e aí ele vai diminuindo, certo? Até que você comece a transportar informações que não haja retransmissão, aí ele vai aumentando novamente. Então, esse tamanho da janela ele é modificado de forma dinâmica, certo? De acordo com a quantidade de pacotes que são retransmitidos na rede, tá? Nesse exemplo aqui, ó, o tamanho da janela foi setado, que a gente chama de MSS, foi setado em 3.000 pelo destinatário. Tá? Ele envia essa informação para a origem. Ó, o tamanho da minha janela é 3.000. Lembra que tem esse campo lá no campo TCP?
tá? Tem esse tamanho lá da janela lá. Então ele vai dizer lá, ó, o meu campo, minha janela é de 13.000 bytes, certo? No caso, os dados vão ser segmentados. No caso aqui, o remetente ele dividiu, né? Segmentou em 2 pacotes. Um com 1.500 bytes e o outro com 1.500 também, né? Ele enviou de 1 a 1.500, beleza? Depois ele recebeu de 1.501 até o 3.000, né? Armazenou aqueles 2 segmentos na sua memória, né? No janelamento, né? No buffer, tá? Fez o janelamento, armazenou em buffer, envia uma confirmação dizendo, ó, recebi o número de confirmação é o 3001. Lembre, esse número de confirmação sempre é o próximo número de sequência que ele espera receber, tá? Incrementado, no caso, o número de sequência que ele recebeu, o último, incrementado em mais um. Então, a máquina remetente recebe essa confirmação e envia mais 2 segmentos, né? Como o tamanho máximo da janela é 3.000, ele está dividido em 2 de 1.500, tá? Só que nesse exemplo aqui, por exemplo, o terceiro segmento foi perdido, né? E como ele foi perdido, uma forma de controlar, de prevenir o congestionamento, né? O remetente ele vai fazer o seguinte, ele vai retornar a informação, ele vai confirmar o que ele recebeu. Na verdade, ele envia o número de confirmação com o que ele espera receber, né? O número de confirmação é 3001. Por quê? O segmento com o número de sequência 3001, que é a quantidade de bytes que ele está iniciando a transmissão, foi perdido, certo? Então, o que ele faz? Ó, amigo, eu estou esperando receber, envio 3001, certo? E aproveitando o tamanho da janela seu agora, no caso, o tamanho da janela meu, né, que é o destinatário que está enviando, passou a ser 1.500 agora, né? Então, o remetente ele vai retransmitir esse número de sequência que foi perdido e vai ter que aguardar chegar a confirmação, certo? Nesse caso aqui, né, ele foi penalizado porque houve uma perda de segmentos, né? E ele foi penalizado com a redução do tamanho da janela do destinatário. Isso quer dizer que ele pode enviar menos segmentos sem precisar de confirmação, certo? Bom, a comunicação UDP, a gente já viu que ele é um protocolo simples, tá? Ele fornece funções básicas da camada de transporte, certo? Ele tem uma sobrecarga bem mais baixa, a gente viu que o campo dele, por exemplo, o cabeçalho dele é bastante simples, tem lá 4 campos só, né? Desculpe, né? Número de porta de origem, destino, né? O tamanho do cabeçalho e o checksum, tá? Mas como a gente viu, né, o UDP não é inferior, ele foi projetado para ser mais simples, mais rápido que o TCP, em detrimento da confiabilidade, mas ele tem sim suas aplicações que são essenciais para o UDP, como a gente já explicou anteriormente, né? O UDP, a gente sabe que ele tem uma característica que ele não faz o reagrupamento, né? Isso aí a gente já tinha até comentado, né? Então, como esses segmentos vão percorrer caminhos diferentes, né? No momento que esses dados forem recebidos, ele vai entregar fora de ordem, ele não vai reagrupar como o TCP faz não, tá? Isso aí também eu já tinha falado, eu não vou entrar mais em detalhes, porque isso aqui é bem... Eu acho que a própria figura ela já diz tudo, né? Ok? Então, TCP e UDP, algumas aplicações que fazem uso do TCP, o HTTP, FTP, SMTP, Telnet, né? Uma informação bem legal, só para vocês terem ideia da utilidade do UDP, para não dizer que o UDP não é interessante, não é tão usual, o Google ele implementou um novo protocolo, né, para agilizar a comunicação. É como se fosse o novo marco do HTTP 2.0, certo? Ele criou um protocolo chamado SPID. Na verdade, SPDY. Na verdade, como se fossem as iniciais do nome SPID, né? Ou seja, é um protocolo mais rápido. E ao invés de ser implementado em TCP, ele implementou tudo em UDP, né? Então, é um protocolo que é utilizado pelo Chrome, né? Tem um plugin que você pode adicionar. Se vocês quiserem, você pode procurar esse plugin. Que alguns servidores web eles implementam esse SPID da Google, né? No caso do Chrome. Isso permite que o tráfego HTTP seja mais rápido. Isso é implementado em cima de quê? UDP, né? Pela simplicidade do UDP, ele também tem suas vantagens. Agora, toda a parte de confiabilidade, de confirmação, no caso do protocolo da Google, que eu citei agora, é implementado a nível de aplicação. Então, a Google se preocupou em fazer confiabilidade, confirmação, reconhecimento. Quem faz isso é a aplicação, não é mais o protocolo de transporte, ok?
E alguns protocolos, algumas aplicações que usam, né? Principalmente aplicações de vídeo e multimídia, né? Aplicações de requisição e resposta simples, como DHCP, né? Para solicitar IP numa rede, DNS para fazer consulta DNS. Agora o DNS tem uma característica diferente. O DNS ele usa o DP e TCP. O cliente, quando faz consulta DP, ou quando faz consulta DNS para o servidor DNS, essa consulta é feita em UDP. Porque se houver perca, ele vai pedir isso de novo, mas não vai ocasionar problema na rede. Mas no momento que dois servidores DNS estão transportando zonas, né, aí é necessário que eu use TCP, tá? Então o UDP ele tem essa característica. Quando é de servidor para servidor é TCP, quando é de cliente para servidor é UDP, certo? Tem o protocolo SNP, tá? Que ele usa o UDP também, tá? TFTP, que é o Trivial File Transport Protocol, que ele usa o DP também, mas toda a confiabilidade, tudo é implementado a nível de aplicação, é o servidor TFTP que implementa isso. Tecnologias como VoIP, né, e IPTV são utilizadas também o DP, certo? Que são aplicações que necessitam de um baixo overhead, ok? Então, pessoal, esse capítulo ele é bem light, tá? Mas dê uma estudada com calma nesse capítulo. Por mais que ele seja light, mas ele tem algumas especificidades que vocês devem estudar direitinho, certo? Antes de fazer a prova, pessoal, leiam esse capítulo novamente, tá? Não fiquem só restrito à minha aula, ok? Como sugestão aqui, pessoal, eu coloquei aqui, deixa eu entrar aqui, tá aqui módulos. Eu coloquei aqui na página do CCNA, eu coloquei aqui esse exercício, na verdade esse laboratório para vocês fazerem, simulando o tráfego HTTP e UDP, certo? É um laboratório só de simulação, no caso é só para vocês utilizarem o modo simulation do Packet Trace, para vocês analisarem os pacotes, não tem configuração de roteador, de switch, de máquina, de nada, certo? Façam esse lab para um entendimento mais claro, né? Para vocês analisarem os pacotes, né? E ver tudo que eu expliquei aqui funcionando, certo? Façam ele façam ele por favor, tá? E do capítulo 7, pessoal, façam esse teste de janelamento, que é explicando como é que funciona essas técnicas de janelamento que eu acabei de explicar, mas com exercícios, tá? Façam ele e também façam o teste de capítulo antes de fazer o exame do capítulo, certo? Que está habilitado, no caso, até domingo. Beleza? Então, pessoal, não esqueçam de dar uma lida no capítulo antes, tá? E qualquer dúvida aí, pode me mandar uma mensagem aí no WhatsApp, ou pode deixar uma mensagem também aqui pode passar por e-mail, pode deixar lá no YouTube. Você sabe que a coisa mais fácil do mundo é conseguir me encontrar, certo? Ok? Então um abração, qualquer coisa estou à disposição. Bye bye.